Muito boa noite, queridos amigos e amigas do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos um estudo neste momento em que nos reunimos fraternalmente, pensando em nossa casa, para desfrutarmos desses momentos tão importantes para nós, de esclarecimento e de união. Vamos começar, como sempre, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A marcha será medida pelo passo do serviço ao próximo. Vamos agora a uma leitura inicial da página que nos ajuda na harmonização para a noite de hoje. É da obra Fonte Viva, a lição 154, Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Vamos ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo. A árvore que plantas produzirás não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim, como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te, a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência da tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Bem, agora, então, façamos a nossa prece, solicitando, como sempre, o apoio desses irmãos e irmãs abnegados que nos apoiam nas nossas iniciativas de esclarecimento, de obter conhecimento, que nos sustente, nos auxilie, para que venhamos a aproveitar as palavras que serão apresentadas ao longo desse estudo, da melhor maneira possível para cada um de nós, intimamente, despertando em nós as reflexões necessárias para o momento que vivemos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos, já escutamos inúmeras vezes, partindo de companheiros do movimento espírita, o estímulo para criarmos uma rotina de leitura de páginas edificantes. Essa recomendação eles justificam dizendo que nos fará bem ter esse contato com estas palavras
que conterão sempre mensagens úteis. Realmente, mesmo quando fazemos uma leitura bem rápida, algo fica registrado. Alguma parte nos chama a atenção e fica ali por alguma razão marcada em nossa mente. Contudo, em verdade, cada uma dessas páginas deveria ter de nós, nos momentos que pudermos, uma dedicação de atenção maior. Elas contêm, na sua íntegra, valorosos ensinamentos e podem sim nos proporcionar excelentes reflexões. Cada um de nós já possui algum conhecimento da doutrina espírita e traz no íntimo registros da moral cristã adquiridos através do estudo do Evangelho. Por que então não aproveitar a leitura para pausadamente, parágrafo a parágrafo, ler, analisar, pensar, refletir sobre o que está sendo dito, justamente buscando acessar esse nosso esclarecimento prévio? A que conceito me remete esta frase? Eu me lembro do que ao ler esse trecho? O que eu sinto ao ser tocado por estas palavras? Elas podem me estimular algo que eu não havia pensado antes, não tinha observado essa situação por este ângulo. Nossa, isso cabe exatamente naquela situação pela qual passei. A minha proposta de estudo para essa noite é que façamos um exercício de leitura, considerando exatamente a página de leitura inicial desta reunião. Ninguém vive para si. Esta mensagem possui 13 pequenas frases, sentenças. Vamos passar por cada uma delas e ver o que elas podem nos trazer de ensinamento, de reflexão, o que nos chamam a atenção, cada uma delas. Então, vamos lá, uma a uma. A primeira: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer a necessidade de muitos. Essa frase me lembrou uma passagem que já me contaram algumas vezes, da história de um ancião de quase 90 anos plantando uma árvore. Passa por ele um jovem e o ironiza perguntando: por que estás perdendo tempo plantando esta árvore, se não vai ter tempo de comer dos frutos dela? Morrerás antes. O velho responde: que planta para que os outros aproveitem dos frutos dela. Da mesma forma que ele pôde comer frutos das árvores plantadas pelos outros. É assim que enxergamos a vida na nossa tomada de decisões? Mas de que frutos será que esta sentença na mensagem realmente está falando? Como disse Jesus, está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Que frutos estamos gerando
em nossas relações, através de nossas ações, pelos pensamentos. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. É certo que estamos muito longe da perfeição, mas já podemos tentar nos mover segundo o melhor que já possuímos intimamente. Agindo dessa forma, tentando buscar sempre o que tem de melhor no tesouro do nosso coração, vamos gerar bons frutos, não apenas para nos beneficiarmos deles, mas principalmente sim, para que sirvam de alimento para os nossos irmãos e irmãs. A segunda frase fala-nos: a luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. O Chico falava que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Está também no Evangelho, em Mateus, capítulo 5, versículo 15, que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Quando você conversa com alguém sobre algo que estudou ou alguma experiência vivida que lhe trouxe aprendizado, são conhecimentos que, de alguma forma, iluminaram o seu caminho e que deves compartilhar com os outros, pois, da mesma forma que lhe auxiliaram, vão auxiliar também os demais. Além disso, através do nosso comportamento, podemos acender a luz que será observada por aqueles que compartilham a caminhada conosco. Pequenas ações. Quando paramos na rua, por exemplo, para dar atenção a um mendigo, olhamos para ele, o cumprimentamos fraternalmente e depois, então, oferecemos a ajuda material de que dispomos no momento, para auxiliá-lo. Pode ser que alguém do outro lado da rua esteja observando aquela cena. Isto poderá inspirá-la a realizar uma ação caridosa mais adiante. Palavras de consolação, acolhimento, encorajamento, esperança, fé e amor fraternal também são luzes que acendemos e que clareiam primeiro os nossos pés, mas também àqueles a quem nos dirigimos. A mensagem continua nos falando que, assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Opa, peraí. Cada um com seu livre-arbítrio. As minhas decisões são minhas e a dos outros são deles. É verdade. Cada um com a responsabilidade direta por suas escolhas. Mas observemos os verbos utilizados por Emmanuel: influenciar, inspirar. Nós temos aquela famosa questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta Kardec. A resposta, que todos nós já conhecemos, é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Será que esse aspecto da lei natural vale apenas
para a interação de desencarnados e encarnados? Tente relembrar. Você, por um acaso, não teve algum professor que, de alguma forma, lhe inspirou, ajudou a identificar seus potenciais e que acabaram culminando, por exemplo, a apoiá-lo na decisão de que profissão você deveria seguir? E aquela referência de comportamento mais próxima a você na sua infância, seja na demonstração de afetividade ou de orientação e aconselhamento, o comportamento dessas pessoas na relação contigo foram resultado da decisão delas. Muitas de nossas decisões acabam sendo como pequeninas sementes que plantamos nos outros. Só irão germinar mais tarde, tudo bem. Vão influenciar nas decisões deles no futuro, quando estiverem mais amadurecidos em relação àquilo. Mas são decisões nossas que acabam influenciando, inspirando a decisão dos outros. Nós somos cientes da nossa imensa dificuldade, mas já temos sim condições de inspirar ou influenciar os outros de forma positiva. Na verdade, até os nossos equívocos, nossas decisões erradas, podem inspirar os outros, ao avaliar o resultado das nossas decisões, a ter um comportamento correto, agindo de forma oposta à nossa. Assim, ele fez isso, se deu mal, não vou fazer isso não, já vi que esse jeito não dá certo. Até porque simples gestos nossos podem deixar marcas na vida de nossos companheiros de jornada. Marcas que eles levarão com eles até ao retornarem para o mundo espiritual. Busquemos deixar nossas marcas, nossos registros na relação com os outros positivas, boas sementes, boas referências. A mensagem nos fala, logo em seguida, que milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1, alertava: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, temos o esclarecimento de que esta nuvem é composta também de espíritos encarnados e desencarnados que acompanham a nossa jornada. Temos, em nossos momentos de vigília, e também durante o nosso sono, no estado de emancipação, relação com os espíritos. Mas somos, na verdade, ouvidos, observados, e estimulamos os outros a todos os instantes. Quando a gente lembra dessa nuvem nos observando, causa em nós que sentimento? Serenidade ou algum desconforto? Eu penso, em primeiro lugar, no meu anjo guardião, nos amigos espirituais que estão próximos a mim, buscando me orientar. Ou logo imagino algum espírito desencarnado tentando me atrapalhar, ou quem sabe até penso logo num obsessor. Às vezes, pensamos apenas no fato de que podemos ser influenciados, de que recebemos sugestões.
sejam corretas, equivocadas, positivas ou negativas. Pensamos muito no fato de que recebemos influências. Usamos até, em algumas vezes, isso como justificativa, como tomamos uma decisão equivocada, e aí falamos, não, isso deve ter sido influência, me sugeriram isso. Mas vamos pensar também na nossa capacidade de influenciar os outros. Esse nosso potencial de estimular determinados comportamentos nos outros. E eu não estou falando aqui exclusivamente de estimular, de impactar os nossos irmãos desencarnados, que também sofrem a nossa influência de alguma forma, mas principalmente em relação aos encarnados que estão conosco nesse momento, compartilhando a nossa jornada. Ou você acha que quando está no seu ambiente de trabalho, não é observado por seus colegas? E também por aqueles que, de repente, gostariam de ocupar a sua posição? Que a maneira com que você responde ao seu filho uma pergunta, ou se dirige a ele quando ele faz alguma coisa errada, não influencia apenas a ele, mas aos outros que estão na casa e que lhe ouvem também? A sua postura na casa espírita, quando alguém desconhecido lhe procura, é um coração que irá lhe receber os estímulos, para o bem ou para o mal. Vai depender do quanto ele se sentirá acolhido ou não. Gente, é assim o tempo todo. É inevitável. Sempre influenciaremos. Sempre estimularemos aqueles que estão próximos a nós. Vamos imaginar que eu tente fugir dessa situação. Eu vou ficar o mais neutro possível, a fim de que eu não cause impacto na vida de ninguém. Esta postura de neutralidade, de afastamento, de isolamento, já é uma atitude e certamente causará impacto ao ser notada pelos que nos conhecem. Não tem jeito. É da lei. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 10, o homem no mundo, há um trecho que enfatiza a importância dessa afirmação de Paulo. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-lo. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, a sua vida é de um egoísta. Essa vida de relação, tão acertadamente indicada pela própria lei de sociedade, é que temos as oportunidades da prática da caridade. E não nos esqueçamos jamais
da caridade que muitos praticam diariamente conosco. O que seria de nós sem essa caridade? Nós somos os necessitados da benevolência, indulgência e do perdão dos outros. Não teríamos chegado até aqui sem este apoio. E não teríamos a mínima condição de prosseguir em nossa jornada, sem contarmos com isso. Conscientes que somos de tudo e que recebemos, façamos então aos outros todo o bem que estiver ao nosso alcance. Emmanuel continua comentando o versículo de Paulo. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Esta expressão, que a nossa existência pertença a existências que nos rodeiam, não fere de forma alguma a lei de liberdade e muito menos o nosso livre-arbítrio. Ela visa apenas enfatizar o quanto a nossa existência está relacionada com a existência de outras pessoas. O Livro dos Espíritos, na parte das leis naturais, nos fala da lei de sociedade. Nessa parte, onde fala sobre a necessidade da vida social, na questão 766, Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? A resposta dos espíritos é que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Kardec, no comentário à questão 768, complementa este conceito. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Seja no aspecto prático da vida material, tanto quanto nos aspectos de nossos sentimentos, a vida de muitos impacta a nossa, e a nossa a dos outros. No aspecto prático, por exemplo, preciso que muitos exerçam as suas funções profissionais para que eu tenha a mínima condição de exercer a minha. Se antes eu dependia do transporte público para chegar ao trabalho, quando meu trabalho era presencial, neste momento, no home office, é preciso que eu tenha a internet funcionando para eu poder dar aula, por exemplo. Você faz ideia de quantos estão envolvidos para que você tenha a sua internet funcionando no seu computador, quando você liga ele? É que, na verdade, nem nesse aspecto prático da vida material, nós conseguimos parar para ver exatamente quanto as coisas se movimentam para que nós possamos ter acesso a elas. Muitas vezes a gente se comporta como aquela criança muito novinha que acha que o leite vem da caixinha, sem ter noção que há uma vaca envolvida naquela história. E a questão dos sentimentos? O quanto a nossa existência é afetada pela existência daqueles com os quais nos conectamos pelo sentimento. Tanto o negativo quanto o positivo. Só a título de exemplo, vamos considerar que nós temos raiva ou mágoa de alguém. O que acontece quando lembramos daquela pessoa? Nem precisamos estar na presença dela, né? Aquilo nos impacta.
nos desequilibra, nos traz dor ou algum incômodo. Isto nos consome energia. É a existência do outro impactando na minha existência também, por causa do sentimento que me provoca. Só que neste caso, nesse exemplo da relação do peso negativo, está em minhas mãos atenuar ou eliminar até esse impacto. E a ferramenta que rompe esses laços da negatividade, da raiva ou da mágoa é o perdão. Precisamos aprender a perdoar mais. Começamos pelo exercício de não nos magoarmos tanto, combater os melindres em nós, já é um bom caminho. E as conexões pelos pensamentos e sentimentos positivos? O próximo trecho da lição nos ajudará a falar sobre isso. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos e nossos ideais. É verdade. Vamos falar de cada um deles? Nossa família. Amor, convivência, aprendizado, responsabilidade, compromisso reencarnatório. Vivemos para eles e eles para nós, de alguma forma. Chico falava que na reencarnação ninguém erra de endereço, né? Basta eu encontrar a palavra família em uma leitura qualquer, nessa mensagem ou em outra, que isso já nos daria material para não apenas um estudo, mas vários, né? Um só para falar sobre casamento, outro para refletir sobre a infância, outro para avaliar a maternidade e assim por diante. Mas o foco aqui é brevemente sinalizar essa questão da família com a nossa necessidade de relações e o impacto de nossas vidas uma com as outras. No Livro dos Espíritos, ainda no capítulo sobre a lei de sociedade, a questão 775 é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos responderam que seria uma recrudescência do egoísmo. Sem os laços de família, haveria uma tendência a voltarmos a pensar somente em nós mesmos. O nosso amor, que antes era totalmente egoísta, ele se alargou, se expandiu através das nossas relações familiares. Mas é necessário persistirmos nesse movimento de expansão do nosso amor, para irradiarmos esse nosso amor para além desse grupo restrito. Tenhamos atenção para que o família em primeiro lugar não se transforme em a família acima de tudo, ou para a família tudo, para os outros nada. É natural que em alguns momentos da nossa trajetória venhamos a priorizar o próximo mais próximo. É o cumprimento do nosso dever, do que há de nossa maior responsabilidade. Mas Jesus nos alertou com quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. E, perpassando o olhar pelo que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dando continuidade,
a essa pequena frase do texto, acaba citando uma outra destinação do nosso amor. Nossos amigos, amizade, exercício de fraternidade, companheirismo, ajuda, apoio, ter alguém com quem contar, nós fazemos parte da vida deles e eles fazem parte da nossa. A construção desses vínculos positivos torna a nossa caminhada mais bela, alegre, suave, serena. Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição 111, cujo título é Granjeai Amigos, fala-nos que o mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. O próprio Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 174, complementa dizendo que na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações de sentimento purificador. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Após essas colocações de Emmanuel, nós concluímos que a amizade sincera sempre perguntará o que eu posso fazer pelo meu amigo. E não o que aquela amizade pode me proporcionar. Mas ao que nos lembrarmos dos benefícios que a presença de um determinado amigo nos proporciona na vida, naturalmente vem em nós um sentimento de imensa gratidão pela presença desses irmãos e irmãs, nossos amigos, junto a nós na nossa caminhada. Na última parte desta frase, Emmanuel cita os nossos ideais. Atuar no movimento espírita, fazer nossa parte na edificação de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Através da busca de concretizar os nossos ideais, nós nos aproximamos do próximo, nas ações de caridade, no trabalho, no bem. Isto cria vínculos, nos entrelaça numa rede de amor que expande as nossas relações para além do círculo íntimo mais próximo. Como comentou Emmanuel, essas nossas relações se expandem, atingindo não apenas o mundo material, mas também o mundo espiritual. Na busca de concretizar os nossos ideais, nos aproximamos de novos companheiros e eles começam a fazer parte da nossa vida e nós da vida deles. Vale aqui aproveitar a oportunidade para dar uma olhadinha mental na sua lista de ideais. Quais são eles? Há alguns relacionados à vida material. Isto é bem natural. Nós estamos aqui encarnados. Apenas observe se algum deles não possui uma certa dose de egoísmo. Se algum ideal seu atende exclusivamente aos seus interesses pessoais
e com isso pode impactar, causar prejuízo, por menor que seja, a alguma outra pessoa, é bom você dar uma revisada nesse seu ideal. Para esta lista de ideais, o que você tem feito atualmente para dar a sua contribuição na realização deles? Mas, Ivair, o meu ideal é a paz no mundo. E eu não tenho o poder de fazer isso se concretizar. Mas você pode fazer a sua parte, ajudando a pacificar seu ambiente doméstico, o ambiente do trabalho, o do seu condomínio. Faça sempre a sua parte, o melhor que puder, por mais que lhe pareça ser ínfima a sua contribuição. Como dizem, a vasta extensão da praia é composta de uma infinidade de pequeníssimos grãos de areia. O que realmente não nos cabe mais, pelo esclarecimento que o Evangelho já nos deu, é uma postura em relação aos nossos ideais, do tipo, eu gostaria tanto que... E ficarmos de braços cruzados. Tenhamos bons ideais, alinhados ao Evangelho, e vamos à ação para concretizá-los. A mensagem avança, nos falando que ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que ele restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebentará o tesouro. Assim os que vivem em função dos bens materiais. Sem dúvida. E existe os que se vangloriam dizendo, eu vivo para mim, não dependo de ninguém. Mas, na verdade, são escravos da matéria. Cabe aqui sempre uma pausa para avaliação do nosso grau de apego ou desapego. Aqui, o que se julga sem ninguém, na frase de Emmanuel, traz o sentido de que não faz nada para ninguém e não depende de ninguém para nada. Nada é mais ilusório do que este, não dependo de ninguém para nada. Você parar alguns minutinhos da rotina de alguém que mora sozinho e faz tudo sozinho. E por isso não depende de ninguém para nada. Eu acordo de manhã, abro a geladeira que eu comprei, pego leite e frutas que eu comprei, faço meu lanche, depois eu lavo a louça, eu enxugo, eu guardo a louça. Fiz tudo isso sem depender de absolutamente ninguém. Quem produziu a geladeira? Onde você comprou? E o leite? E as frutas? E o prato? O copo? O pano de prato que você usou para enxugar a louça? Na verdade, quantas pessoas trabalharam para que você tivesse a oportunidade de comprar essas coisas com o fruto do seu trabalho, é certo. Numa empresa que foi viabilizada por alguém ou só existe devido aos seus clientes. A lei de sociedade, a lei do trabalho e a lei do progresso atuam juntas e nos envolve a todos, gerando essa necessidade de nossas relações e as oportunidades de crescimento e apoio mútuos. Quando conseguimos juntar a essas três leis com o nosso comportamento a prática de outra lei, a lei de amor e de caridade, nós vamos estando dando a nossa melhor contribuição.
Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. É a 9ª sentença do nosso texto. Observar o próprio caminho. Com relação ao ninguém vive por si. Que passos temos dado? Em que direção? Acompanhado de quem? O que eu tenho feito para contribuir de forma positiva na vida das outras pessoas? Eu tenho um olhar atento para quem está ao meu redor, para identificar quem precisa de ajuda que eu possa oferecer. Eu estendo a mão ao próximo. Tenho humildade de reconhecer quando eu preciso de ajuda e vou buscá-la. Ou acabo deixando as coisas se complicarem, tentando resolver tudo sozinho, ou adiando as situações devido ao meu orgulho. Precisar dos outros é normal. E devemos ser gratos por termos a quem recorrer em nossos momentos de dificuldade. Sabe aquele pensamento? Se eu pedir um favor a ele, eu vou ficar devendo. Ou então, te ajudei agora, não devo mais nada. Isso deve ficar no nosso passado. É um sentimento e um pensamento que não cabe mais para nós. Se estamos fazendo o esforço de nos transformar em verdadeiros cristãos, nossos passos devem ser orientados pelo servir e amar sempre, desinteressadamente. A 10ª frase é a seguinte: sentindo, pensas, pensando, realizas. O que a doutrina espírita esclarece sobre o pensamento? O que nós já sabemos? Quando estudamos sobre a prece, a emissão do pensamento impulsionado pelo sentimento. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, o poder da prece. Há um item sobre a transmissão do pensamento, que nos fala que está no pensamento o poder da prece. O pensamento é poderoso. Só que os nossos pensamentos possuem uma relação direta com nossos sentimentos. Quanto mais positivos forem os nossos sentimentos, melhores serão os nossos pensamentos. Pensando, realizas. É o pensamento que move as nossas ações. Eu penso algo, avalio, tomo a minha decisão e faço. É assim que o nosso racional funciona. Nessa parte do pensando, realiza. Mas há muito mais além disso, nessa relação do potencial do nosso pensamento e as nossas realizações. Em A Gênese, capítulo 14, que nos fala sobre os fluidos, o item 1 é sobre a natureza e propriedade dos fluidos. Tem um pequeno trecho nessa obra que eu gostaria de compartilhar para nossas futuras reflexões. Mas eu aproveito para recomendar um estudo cuidadoso dessa maravilhosa obra. A parte que eu vou trazer aqui é o item 15, um pequeno pedacinho que fala sobre a fotografia do pensamento. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem medo de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam e se confundem, como há no ar ondas e raios sonoros.
Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete num envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Executa fluidificamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Esse processo de criação de imagens mentais e seu impacto, as chamadas formas de pensamento, da mesma maneira que esse exemplo que está nessa parte da Gênesis cita a criação de uma imagem negativa em relação ao outro, impactando não diretamente o corpo físico, mas o corpo perispiritual, funciona também para um pensamento de amor fraternal, de acolhimento, de apoio ao próximo, que esteja, por exemplo, doente, acamado, sozinho em casa, preso no leito, distante fisicamente de nós. Vale muito a pena nos aprofundarmos no estudo do que as obras doutrinárias nos oferecem nesse conhecimento sobre o pensamento, os fluidos e o perispírito. Há muito para aprendermos. Emmanuel continua, já na 11ª frase. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Não há como ler esse trecho acima e não pensarmos na lei de causa e efeito. Tudo aquilo que constitui tuas obras representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. O que eu planto hoje, colherei mais tarde, inevitavelmente. Aí eu lembro de uma outra frase do Chico, além da frase inicial da noite de hoje. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Nas nossas relações, distribuamos nossas migalhas de amor. Elas sempre farão parte de uma boa semeadura vindo de nós. O próprio Paulo, em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 a 10, nos alerta sobre este semear. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimeis na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos da fé. Paulo nos fala sobre semear, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer semear priorizando as questões da vida espiritual em detrimento de priorizar as questões da vida material. E Paulo ainda nos alerta. Enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Não há tempo a perder. A frase seguinte da mensagem
nos fala também sobre um certo tempo, o hoje. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Faze o bem que puderes, ainda hoje. Vejam como tudo se conecta. Não desperdicemos as oportunidades de hoje, de agora, para fazer o bem. Elas nos são proporcionadas pela misericórdia do Pai várias vezes, todos os dias. Mas para não desperdiçar essas oportunidades, tenho vigiai no início dessa frase. O Evangelho nos alerta que esse vigiar não se refere a vigiar os outros, ficar de olho no comportamento alheio, mas justamente o sentido oposto, da direção do nosso olhar. Não é para o outro, é para nós mesmos. É o vigiai a si mesmo. Vigiar o próprio mundo íntimo não é fácil, algumas vezes, para nós fazer isso. No entanto, é imprescindível fazer, por inúmeras razões. Dentre elas, uma das razões para fazermos isso é justamente a de potencializar nossos sentimentos e pensamentos positivos na direção do próximo. E, ao mesmo tempo, ao identificar, conter aqueles pensamentos que são negativos, inadequados, aqueles pensamentos e sentimentos, segundo o senso moral que já adquirimos, nos incomodam. Há uma sinalização íntima quando eles aparecem que eles não são bons para nós, nem para os outros. Então, concentremos nossos esforços em potencializar os positivos e conter os negativos. Fazendo isso, desta forma, a nossa prática, perante essa inegável realidade de que ninguém vive para si, será mais adequada, segundo a lei de Deus. Desta forma, meus queridos, já chegando à nossa parte final do estudo, já que passamos por essa leitura dessa página, uma página, quantas coisas vieram para nós ao destrincharmos, de alguma forma, uma página. Essa reflexão sobre o ninguém vive para si, ela deve nos ajudar nesse movimento de sairmos, cada um de si mesmo, para caminhar na direção do outro. Quanto mais eu viver para o outro e viver menos para mim, eu combaterei o meu egoísmo. Buscando um pequeno trecho, numa outra lição do próprio Fonte Viva, agora a lição 143, Acorde e Ajuda, que naturalmente se relaciona com essa lição que estudamos hoje. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Meus queridos irmãos, agradecemos imensamente por mais esta oportunidade de estarmos juntos
de refletirmos juntos sobre todo esse conteúdo esclarecedor, importante demais para nós. Que possamos ser úteis, Senhor, à nossa sociedade. Se nessa nossa existência breve fizermos a diferença para um que seja de nossos irmãos, essa nossa passagem por aqui terá valido a pena. Muito obrigado. Queridos irmãos, muita luz, muita paz e muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.